quando certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: estou aqui residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece abrigada numa tenda. E Natã encorajou Davi, dizendo: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Presta atenção, então o profeta aqui ele não consulta Deus, ok? Ele dá uma instrução de um homem sábio, de um homem temente a Deus. Ele fala: olha, tudo que está no teu coração, vai e faz. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse desejo não era para ele, era para Deus, entendeu? De adorar o Senhor daquela época como era. Fazer um tempo para o Senhor, etc. Nós sabemos que hoje não é assim. Mas ali então, o profeta encoraja, dá uma palavra para ele: vai e faz o que está no teu coração, porque tu és um homem segundo o coração de Deus. E o seu coração não é enganoso perante o Senhor. Aí no versículo 3 diz assim: entretanto, naquela mesma noite, veio a seguinte palavra de Deus a Natã. Aí Deus entrega a palavra: vai dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não és tu que construíras uma casa para eu morar? Não tenho habitado em nenhuma casa desde o dia que libertei Israel do Egito até o dia de hoje. Contudo, venha passando de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel. Alguma vez indaguei a algum líder de vocês por onde eu tenho acompanhado todo o meu povo de Israel, alguma vez indaguei algum líder deles que ordenei pastores à minha gente, porque não me constituiu um templo de cedro puro? Ele pergunta. Agora, portanto, vá e diga ao meu servo Davi: assim declara o Senhor dos Exércitos: eu te tirei de trás das pastagens. Eu gosto de outra tradução que diz: eu te tirei por detrás do curral das ovelhas, onde cuidava das ovelhas, para que fosse príncipe sobre toda a nação de Israel. Caminhei contigo por todos os lugares que andaste, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Olha só, Davi, ele coloca no coração de construir algo para o Senhor. Repete comigo: o sentimento de Davi era de gratidão. Esse é um sentimento que eu e você temos que estar conectados 24 horas por dia. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente vai falar igual aquele povo: gratidão, gratidão, gratidão no universo? Não, eles que falam igual a nós. Porque o Senhor disse há muito tempo atrás: render graça em todas as coisas. Então isso não vem deles, isso vem da palavra. Por quê? Porque é um princípio. Repete comigo: ser grato é um princípio. Então eu tenho que ter gratidão. Porque se eu não tenho gratidão, eu tenho ingratidão. Se eu tenho ingratidão, eu não clamo ao Senhor, mas eu reclamo. E quando eu reclamo, eu clamo 2 vezes aquilo que eu estou reclamando. Repete comigo: reclamar é mais forte do que clamar, que é 2 vezes mais. Então, observa que o sentimento do coração de Davi era um sentimento de gratidão, totalmente de gratidão. Por que é um sentimento de gratidão? Porque no versículo 7 é declarado: porque eu, o Senhor, o tirei de trás do curral das ovelhas. Isso é muito forte. E coloquei no lugar mais ilustre, te farei grande entre os príncipes da terra. Te fiz grande. Aqui está no presente: te fiz grande. Então veja que é o Senhor que nos tira por detrás do curral das ovelhas. Mas o curral das ovelhas é necessário passar. Eu não tenho dúvida de lugares altos, enormes e grandes para cada um de nós. Só que hoje nós estamos aqui, ó. Nós estamos num pequeno rebanho. Nós estamos à frente de um pequeno rebanho. Vai chegar um tempo à frente de um grande rebanho. E o Senhor não tira por detrás do curral das ovelhas e coloca em lugar de governo.
Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Então isso vai acontecer. Só que se eu não trazer à memória aquilo que me traz esperança agora, como que eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim? É impossível. Porque se nós aqui sabemos, eu não preciso de ler aqui, a história que Davi teve. Davi teve situações terríveis. Se escondeu em caverna, foi líder do povo mais atribulado que estava ali. O cara que estava fugindo de ser morto, os quebrados, ele liderou na caverna o pior povo que existe. O povo estava fugindo, não tem lugar para o cara enfundar mais, ele estava no buraco, ele estava dentro de uma caverna, escondido. E Deus fala: ei, você vai liderar esse povo aí, esse daí. Ah, mas ele podia reclamar: eu tenho promessa de ser rei de Israel, eu fui ungido rei de Israel. Como é que eu estou aqui sendo líder desse bando de quebrado aqui? Tudo fugindo, tudo esquisito. E lá foi gerado os maiores guerreiros de Davi, lá naquela caverna. Então existem processos na nossa vida. Exato. Existem processos na nossa vida. Só que o tempo, assim como Edivaldo disse, o Vicente disse, Fabiano disse, a gente pode acelerar no nosso posicionamento. Mas se eu não trazer à memória aquilo que me traz esperança, eu fico parado no deserto, assim como aquele povo morreu no deserto com a promessa da terra prometida. E não viu, inclusive incitou tanto a Moisés que impediu Moisés de entrar na terra prometida. Para pensar, Moisés não errou. O povo instigou ele a errar. Ele, numa ira, ele bate na rocha é Cristo. E Deus disse: ó, tu vai ver a terra, mas você não vai entrar. Eu tenho certeza que se fosse qualquer um de nós lá, a gente ia ficar pé da vida. Peraí, eu conduzo esse povo aqui no deserto por tantos anos, esse povo ingrato, que até Deus fala, Moisés chega a falar: eu por acaso eu gerei esse povo aqui, esse povo me azucrinar desse jeito. Ele chega a ter conversas sérias com Deus em relação a isso daí. Aí Deus tira da unção dele e passa para os outros para ajudar a governar o povo. Era um povo duro. E a própria palavra diz que é um povo obstinado de coração desde o início. Agora, eu e você não podemos aplicar ser um povo obstinado de coração. Porque a gratidão tem que estar no nosso coração. E crer que aquele que prometeu é suficiente, poderoso para cumprir a promessa em mim e em você. Porque ele não é homem que minta e nem filho do homem que arrependa. Então todos nós aqui temos promessa. Ou todos vocês já viveram a promessa que Deus cumpriu? Porque se você já cumpriu toda a promessa que Deus tem para a sua vida, eu falo: toma cuidado para você ir embora para casa. Porque não faz mais sentido a gente estar aqui. Agora, tem promessas que se cumpriu na minha vida. E em cada um de vocês. Mas se nós não lutarmos por ela, quem que vai lutar? Ninguém vai lutar pelas promessas se não for eu mesmo. Não existe. Repete, não existe. Outra pessoa. E Davi sabia disso. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul 3 vezes, ele não matou. Não tocarei no ungido do Senhor, o Senhor que cuida dele. Eu vou chegar pelo caminho certo ao trono, não é dessa forma. José do Egito foi a mesma coisa. Ei, para pensar. Repete comigo, foram 15 anos em Davi. Repete, 15 anos. É muito tempo. E 15 anos, não digo tinha não, hein? É 15 anos fugindo de guerra, perseguição, guerra. Não teve descanso. Foram 15 anos para se cumprir a promessa. E José? Repete comigo, 22 anos. A gente tem a mania de ler assim, Edivaldo, e achar que é de uma página para outra passou um dia. 22 anos. O cara teve um sonho, o cara era amado. E ele foi contar o sonho dele. Mata esse cara. O pai dele chega e fala: então vai se prostrar eu, sua mãe, os seus irmãos perante ti? Ele fala: vou matar esse cara, vou matar esse sonhador. E vem o cara. Que é dor mais terrível que esse cara? Eu não consigo, depois do sofrimento de Jesus, um propósito tão
que regaçou com o cara igual José. Imagina você ser vendido pela tua família como escravo, dado morto pelo teu pai, você não sabe de nada, você nunca vai ver, você é arrancado da tua cultura, te solta você dentro de outro país, você não conversa nada que os caras conversam, você não sabe nada que os caras sabem. O cara olha para trás e o sentimento do peito do cara podia estar esbiuçando ele, não tem uma palavra de murmuração do cara na Bíblia. E olha que a Bíblia conta a história narrada. Se ele tivesse murmurado, a Bíblia ia escrever, porque escreveu várias coisas como foi, não importando se é bom ou ruim, não interessa. A Bíblia conta a história como foi, narrado. Ele não criticou. Depois aconteceu o que na casa de Potifar, foi para a cadeia. Deus usou o dom, fala assim, o Senhor sempre vai usar o meu dom para te me tirar do buraco. Sempre foi, sempre vai ser assim. Aí ele vai lá e interpreta 2 sonhos, padeiro, copeiro, passa 2 anos, olha ele fala, lembra de mim, cara, quando estiver lá, esqueceu. Mais uma vez uma oportunidade para se fechar com o sentimento de ingratidão. Mas a Bíblia fala que ele não foi ingrato. E um dia, repete comigo, um dia, o Senhor pôs um pesadelo no faraó e parou o Egito. A perturbação foi tanta de volta que parou o mundo, chama todo mundo. Os sábios da terra, porque ele tinha poder para isso, ele governava sobre a terra do Egito, era a potência naquela época. Ninguém. Eu lembro de um cara lá, não tem como, vai ter que lembrar. Se você está posicionado, vão ter que lembrar de você. Amém. Vão ter que lembrar, porque aquele que prometeu não dorme. Foda-se todo mundo, vou falar desse jeito, esquece. Você está junto de joelho com aquele que é fiel. Aquele que estabeleceu um princípio de fidelidade, ele não quebra princípios. Não importa. Só seja grato. Só seja grato. 22 anos. Às vezes eu penso que o Senhor já então vou fazer 43, e aí? O tempo é dele. As promessas começaram com 20. E as mais fortes com 20. 53. A gente tem que ficar. Eu vou pedir. A promessa foi colocada em 19, então acho que minha deu 54. Que desde quando eu fui gerado, eu fui gerado na promessa. E olha, 22 anos de José. Aí você vai passar, a Sara foi 10 anos. Você conheceu e você tinha promessa. Daí que você conheceu. Já foi gerado com promessa, né? Quando começou a gente entender a promessa. Então os exemplos estão aqui É um processo. para a gente analisar, a gente ver que não é assim, não é mágica. Se eu sou homem, vocês são homens, homem e mulher, vocês confiam em qualquer pessoa que chega na vida de vocês? Você confia teu filho com alguém cuidar, que você acabou de conhecer? Você confia, pastora Cláudia? Por que acha que Deus vai fazer isso? Deus não vai fazer isso. Deus ele vai provar o coração nosso. Não tem como. 15 anos Davi esperou, 22 José, 10 anos Sara. A promessa ela vai passar por um tempo de cumprimento, vai passar por um processo. Se você for processado e for aprovado, beleza, se for desaprovado, acabou. Vai morrer no deserto. Mas esse sentimento de gratidão tem que estar constante em nós. Moisés, a promessa foi 40 anos. Você está dizendo 40 anos. E viu somente, só 40 anos para ver. Aguentando um povo chato, 40 anos o povo enchendo o saco do cara.
Me dá comida, me dá carne, me dá cebola, me dá pão, me dá isso, me dá aquilo, me dá água, madeira. 40 anos, o cara encheu o saco. Os caras encheram o saco dele. E Deus falou: olha, você vai ver a terra, mas você não vai entrar. Agora tem dois que recebeu a promessa com 40 anos e entrou com 45. Josué e Caleb. Eles tinham 40 anos quando recebeu a promessa. Ainda Caleb fala: tão forte estou hoje, com 85 anos, quando eu recebi a promessa com 40. Isso é para poucos. Isso é para poucos. Tanto é que de uma nação inteira, eu não sei quanto povo tinha, quanto que tinha a nação de Israel, mas devia ser milhões, sei lá, não sei quantas pessoas, mais de 100 mil, 200, 300 mil pessoas. Oh, só ficou dois que entrou. Olha só, não é fácil isso, não é para poucos. Por isso que eu não critico, eu parei de criticar quem chegou lá, porque não dá, porque se eu começar a criticar, eu estou me tornando um todo, porque eu não sei o processo que a pessoa passou, eu vou entrar em fogo cruzado com Deus, está cuidando do cara, jamais se o cara for do Senhor. Esquece, não pode, não tem que falar de ninguém. Ah, fulano está lá, porque não parou, não fala mais nada. Se chega lá e cobra, se ele não cobra, o problema é dele, mas, entendeu? Acabou. Salmista, quando viu a prosperidade desse aí, pode cair de joelho no chão. Então vê que é um processo. Então vamos ler o versículo 7 novamente. Aqui, ó. Pode. Por que Moisés só viu o inimigo porque ele se enganou? Não, eu ia fazer exatamente a mesma pergunta, mas espera aí. Por que ele só viu a terra e se enganou? Espera, antes de você responder, espera aí. Você crê que a ambiência pode transformar uma decisão? Porque, no entanto, o povo reclamão, né, que caminhava... O consciente coletivo da época de exatamente. Ele entrou, porque ele bateu na rocha. Nesse caso, Deus falou para ele falar a rocha. Ele bateu com o cajado. Não era para ele bater, para ele dar ordem. Então ele desobedeceu. É o sentimento. Desobediência. É o sentimento. Mas tudo é sentimento. Deus falou para ele: você vai falar a rocha. E o povo agora queria água, né? No entanto, a rocha que representa Cristo. Ele pegou a cavalo que ele bateu na rocha. Né? Então ele não fez o que Deus pediu ele fazer. Porque ele estava nervoso. Ele não teve domínio próprio. Quando a gente... Faltou. Com certeza. Não, as pessoas... Mas aí, um detalhe. Não é as pessoas que fazem, porque o domínio próprio tem que ser meu. É como eu me comporto, eu não tenho como, isso é um fato, isso é física quântica, isso é ciência. Eu não tenho como controlar o que está acontecendo, mas eu tenho como eu me controlar em relação ao que está acontecendo. O problema quando a Bíblia fala sentimentos maliciosos, anciosos, são esses sentimentos moleques, são enormes, que nos arrancam da presença de Deus. Então, em vez dele falar, ele bateu, porque ele está virado, porque 40 anos. A ambiência já tinha consumido ele. Quando a gente vê uma matéria na televisão, você vê lá injustiça violenta, você fala: os caras têm que morrer. Quer dizer, você foi influenciado por uma situação e você concorda. Morrer. Esse é o perigo. Por isso que a janela dos olhos. Então, é por isso que a gente tem que se governar, porque Deus sabia que ele acho que reclamava: oh, Deus, esse povo está me enchendo, eu já não estou aguentando, eu já não estou. Deus sabia disso. O problema não era ele reclamar para Deus. Mas era o autodomínio lá. O livre-arbítrio. O domínio próprio. Porque Moisés ele reclama para Deus, o povo, várias vezes. Só que ele não peca. A gente cai naquilo, irai-vos, mas não pecai. Quando ele bate na pedra,
Ele bate em Cristo, porque a rocha é Cristo, né? Aí ele bateu em algo que é maior que ele. É onde está todo o problema. Aí ele viu a terra. Só que tem uma coisa, ele não entrou, só que esse cara é um governante, não é? Esquece. A patente dele no reino é altíssima. Ele foi tirado de uma forma diferente. E outra que levaram até o corpo dele. Ninguém achou que ele foi tirado. Então, o que acontece? E por que também? Porque existe uma passagem que diz assim, que a gente não pode falar assim, mas Deus foi injusto com Moisés, não, porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Moisés estava face a face com Deus, ele não viu o outro, mas ele falava face a face com Deus. Foi dado muito para ele. Um poder que ninguém na Bíblia teve. Os milagres que Moisés fez, a autoridade que Moisés exerceu, ninguém na Bíblia exerceu, a não ser Jesus. Nem Davi. Nem na Bíblia. Do jeito que você está falando aí, o povo que Davi encontrou na caverna, que ele falou, você vai ajudar esse povo aí, vai governar, como fala? Liderar. Você vai liderar esse povo aí, não chega nem no tanto povo de Moisés. Porque É verdade. A comparação, né? né? Você está falando da forma de Davi, aí você entrou logo nele. Eu falei, rapaz, esse cara, ele rapou. Moisés é um cara. Deus ele é tão justo que quando Jesus ele se trasladou no monte, quem que apareceu? Moisés e Elias para conversar com o homem. Ei, Moisés não é qualquer um, não. O homem translada em glória, aí parece Moisés e Elias, general direto do reino dele. Um dos maiores profetas, um dos maiores apóstolos, líder que teve na terra. Você tinha passado da história de Davi? Não, depois. Então, Marcelo, Êxodo 20, ouvi a água, 27. Porque ele não entrou. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e reúne a congregação. Tu e Arão, teu irmão, e faloai a rocha diante dos olhos, e ela dará água. Quer dizer, é só você chegar diante da rocha, diante de todo o povo, você vai falar com ela, ela vai dar água. E tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar a água desta rocha para nós? Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes. E saíram águas abundantemente, como Deus entendeu. Vocês querem para o Seus raça de víbora. cuidado, o homem está. seus crentes. Bebem eles, vocês bebem. Murmuradores. Aí Deus, como é Deus,